Olá, terceiro ano. Vocês já ouviram a história A Princesa e a Ervilha que a tia postou, né, para vocês? Então agora, ó, no nosso livro, na página 120, né, 120, 121. Vocês ouviram a história, agora nós vamos responder as questões propostas nas outras páginas. Se vocês precisarem, vocês podem voltar aqui na historinha, ler novamente para poder responder, certo? Então vamos lá, vamos para as questões agora, nas páginas 122. Interpretação do texto. O conto maravilhoso é uma história imaginada. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Então, sabendo disso, responda: quem são os personagens que participam dessa história que vocês ouviram? Quem são os personagens? O príncipe, né? O príncipe. Quem mais? A princesa. A princesa. A rainha. E o rei, né? Então, estes são os personagens: o príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Letra B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. Então, o texto começa lá assim, ó. Era uma vez. Isso quer dizer que o tempo é indeterminado. Ninguém sabe quando aconteceu. Não foi ontem, não foi hoje, ou foi amanhã. Só se sabe que era uma vez. A tia vai escrever em caixa alta que fica mais fácil para vocês conseguirem ler aí, né? Era uma vez. Então, este é o trecho que indica que o tempo é indeterminado. Era uma vez. Letra C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. Então, lá no texto aparece lá, né? Uma noite, né? Uma noite. Indica tempo. De manhã, né? A princesa acordou de manhã. De manhã, né? Então, também indica tempo, né? Então, né? Copiamos 3 expressões, né? Letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Aonde que essa história se passou? No Palácio do Príncipe, né? Então, no Palácio do Príncipe. Então, a história se passou no Palácio do Príncipe. Não podemos esquecer o acento do príncipe. Além de personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, o narrador. Releia o trecho a seguir, pinte de amarelo a fala ou pensamento do personagem e circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador. Então vamos lá. Primeiro, uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Quem que está falando isso? O narrador. Então, vamos circular de azul. O próximo. Havia uma princesa parada lá fora.
Quem que fala isso? O narrador. Vamos circular de azul. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Também é o narrador. Também vamos circular de azul. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem que falou isso? Foi a rainha, né? Então, foi a fala de um personagem. Então, vamos pintar de amarelo, né? Ah, pessimamente. Quem que falou isso? Foi a princesa que falou, né? Que dormiu pessimamente. Então, vamos pintar de amarelo, porque é a fala de um dos personagens, certo? Terminamos a página 122, vamos para a página 123, para a atividade 3. Leia as frases e enumere-as na ordem em que os fatos ocorreram. Então, vamos ver o que aconteceu, como que começa a história. A gente já sabe que era uma vez, a história começou assim. Então, vamos ver aonde que tá lá. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Então, a gente sabe que começou aqui. E depois, o que aconteceu? A princesa chegou lá, né? Então, durante uma tempestade, bateu no portão da cidade uma moça toda molhada, dizendo ser uma princesa. E depois, o que aconteceu? O príncipe e a princesa se casaram? Ou a moça provou ser a princesa? Ou ninguém acreditou que a moça era uma princesa? Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste, colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite. Então, o 3, né? E o 4, o que aconteceu daí? O príncipe se casou com a princesa ou a moça provou ser uma princesa verdadeira porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguiu dormir? Então, o 4, primeiro, ela provou ser uma princesa. E por último, o príncipe e a princesa se casaram e guardaram o grão de ervilha no museu do palácio. Então, é o 5, certo? Número 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Porque ele não tinha certeza se as noivas eram verdadeiras princesas, né? Então, ele nunca tinha certeza de que as princesas eram verdadeiras princesas, né? Então ele nunca tinha certeza se elas eram realmente princesas ou eram impostoras querendo se tornar princesas. Número 5. Conversem por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça. Por que vocês acham que a rainha colocou um grão de ervilha? Pensem aí, né? Número 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Princesa. O que a princesa falou? Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco? Ou mal conseguiu pregar o olho a noite inteira? A princesa mal conseguiu pregar o olho, né? E a rainha? Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Número 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início.
Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Então, vamos pintar o sinal que foi destacado. Olha aqui, ó. O sinalzinho que foi destacado, né? Como que é o nome desse sinal, né? Viu? Esse sinal se chama aspas, né? Esse sinal é outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome deste sinal? Aspas. Então, vamos completar aqui, ó. Aspas. Número 8. Vocês gostaram do conto? Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura deste conto? Né? Então, vocês vão pensar, né? Aí é só para vocês pensarem. Vamos para a página 124, estamos terminando nossa atividade. Número 9. O conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue a parte ao nome correspondente. Então vamos lá. Numa noite de tempestade, uma moça bateu à porta da cidade. É começo, complicação, momento de suspense ou final? Né? Você já sabe? Então vamos achar primeiro o começo. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe. Né? Esse é o começo? Vamos ver. Era uma vez um príncipe que queria se casar. Esse é o começo? Sim, é o começo da história, né? E daí? Então, a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era mesmo uma princesa. Esse foi um momento de complicação, suspense ou final? Foi de suspense, né? Porque todo mundo ficou na expectativa de saber se a moça era realmente uma princesa. Vamos lá. Então, numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. É um momento de complicação ou é o final da história? É um momento de complicação, né? Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com um príncipe. Então, é o final da história. No final, deu tudo certo, né? Este daqui, nós não vamos fazer. Era só até a atividade 9 que a gente vai fazer, certo? Então, boa aula. Se precisarem, volte e leia o textinho de novo, tá? Fiquem com Deus.